porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Embora fosse filho de Deus, Jesus escolheu vir à Terra em forma humana. E na escala da criação, o homem é a menor de todas. E ao fazer-se de homem, Jesus se rebaixou e nivelou-se à criação. Ele tinha natureza humana e vontade humana, mas nunca pecou. Jesus veio ao mundo depois da queda, portanto, toda a sua humanidade foi direcionada para a glorificação eterna. Para os cristãos, isso é de extrema importância, porque Jesus venceu sendo um homem como nós. Mas afinal, Cristo era homem ou era Deus? Por que a humanidade de Jesus é tão importante? Porque Deus se fez homem. Se Jesus é Deus, então como explicar a tentação que o diabo fez a ele no deserto? Eu sou Fabrício Mendes, fica comigo até o final, porque hoje nós vamos dar um mergulho na doutrina da encarnação de Jesus. Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, quero pedir que você clique nesse botão vermelho onde está escrito inscrever-se e clique também no sininho bem do ladinho, porque todos os domingos, quando tiver vídeo novo, assim que sai o vídeo novo, às 9h30 da manhã, você é avisado. Não esqueça de dar aquele super joia que só você sabe fazer, porque no final do vídeo provavelmente você vai esquecer, beleza? No ano 340 d.C., a igreja considerava a encarnação de Jesus como uma das verdades mais importantes da nossa fé. Hoje, com o avanço tecnológico, temos raciocínio suficiente para entender de forma lógica como foi que Deus, o Filho, se tornou homem. Os cristãos, lá do ano 345, eles fizeram um concílio e esse concílio ficou conhecido como Credo de Calcedônia. Assim ficou definido que Jesus tem duas naturezas, ele é Deus e homem, e que cada natureza absolutamente é completa. Então, Jesus verdadeiramente é Deus e verdadeiramente é homem. Cada natureza permanece distinta em Jesus, sendo ele uma pessoa. E cada uma dessas duas naturezas pertencentes a Jesus são distintas, mas englobadas juntas em uma só pessoa. O texto mais preciso sobre esta questão da encarnação de Jesus é João capítulo 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Esse texto mostra claramente que ele veio em carne, não em 30% carne ou 50% carne, mas em carne, como uma totalidade. Também temos ainda outra prova irrefutável na Bíblia de que Jesus veio em carne, pois ele sentiu fome, sentiu fadiga, sentiu tristeza. A única exceção que a Bíblia dá sobre a pessoa humana de Jesus é em relação ao pecado, pois ele nunca pecou. Uma verdade absoluta é que Jesus é uma pessoa com duas naturezas, a divina e a natureza humana. Em outras palavras, Jesus é tanto Deus como o homem. Jesus não é apenas alguém que muito se assemelha a Deus, ou ainda que alguém que tenha muita intimidade com Deus. Também não é um profeta que foi cheio do Espírito Santo. Em vez disso, Jesus é o próprio Deus Altíssimo. Você já ouviu falar em ibionismo? E já ouviu falar também em docentismo? Ebionismo declara que Jesus era homem, mas não era Deus. O docentismo é a visão de que Jesus era Deus, mas não era humano. Mas, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, os dois pontos estão muito errados e são falsos. A humanidade de Jesus foi necessária
porque foi chegada a plenitude de Deus, a hora exata que Deus criou para revelar o seu Filho a toda a sua criação. Deus só poderia salvar o pecador sendo sacerdote, pois o sacerdote era incumbido de fazer a expiação do pecado. Somente os seres humanos nascem sob a lei. Apenas um ser humano poderia resgatar os outros seres humanos nascidos sob a mesma lei. Mas todo ser humano é culpado e existe sobre ele a ira e a condenação de Deus. Então, só um homem perfeito, Jesus Cristo, pôde perfeitamente observar e cumprir a lei, redimindo-nos assim da nossa culpa. A remissão de pecados era feita somente por derramamento de sangue. Para que toda a humanidade não morresse diante da glória de Deus por causa do pecado, na hora de fazer a propiciação de pecados, Deus permitia que fosse usado sangue de animais. O sangue dos animais, embora aceitável, mas não era suficiente para a remissão permanente dos pecados. Então, Deus nos deu o seu nascido milagrosamente humano, livre de pecado, Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, que sacrificou a sua vida humana e derramou o sangue humano para cobrir os pecados de todos os que acreditam nele. E se Jesus não fosse humano, isso não poderia ser possível. A humanidade de Jesus é para nós algo que sustenta a nossa fé. Esse Jesus histórico, essa pessoa, esse cidadão existiu. Teve registro de nascimento, nome próprio, sobrenome, número social. Mesmo um ateu ferrenho, ele não pode negar isso, porque Jesus foi uma pessoa que existiu e existem dados históricos que comprovam isso. Como homem, Jesus foi submetido às mesmas tentações que nós. A diferença é que a cruz era o alvo de Jesus. Ter uma compreensão melhor da encarnação de Deus Filho fortalece grandemente a nossa adoração. É motivo de grande admiração e alegria saber que a eterna pessoa de Deus se tornou homem para sempre. Quando aprofundamos nosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus, nossa fé é fortalecida por termos uma compreensão mais profunda de quem realmente Ele é. Acreditar que Jesus veio em carne é um pré-requisito para a salvação. Somente os que já foram alcançados pela fé salvadora declaram que Jesus veio realmente em carne, pois essa é a marca que o Espírito de Deus coloca em nós. O fato de Jesus ter vindo em carne faz com que ele se compadecesse de nossas fraquezas humanas. O seu sangue humano foi derramado pelos nossos pecados e ele era totalmente Deus e totalmente homem. Essas são as verdades bíblicas que não podem ser negadas. Que possamos aguardar até que ele venha, o dia em que o veremos face a face, regozijando-nos na bendita esperança desse dia e que isso possa nos inspirar a ter diligência maior e servi-lo e adorá-lo com muito mais prazer e amor, porque nós o veremos face a face e nós viveremos eternamente com ele para todo sempre. Esse Jesus, homem perfeito e Deus em sua totalidade. Que a glória do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que o Espírito Santo de Deus ajude você a entender e que você possa fortalecer a sua fé nesse Cristo que foi homem perfeito para morrer na cruz pelos nossos pecados. E que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a entender isso. Fique com Deus e até a próxima vez.